ocorre neste período uma redução da fatia de minério da Vale, enquanto cresce a da MBL. Severo Gomes. Livro de Severo Gomes, editado pela Paz e Terra, não é um panfleto. Nesse momento da história da Vale, ela estava em péssima situação, porque nesse momento a Rana tinha 21% das reservas do quadrilátero ferrífero, Antunes 35%, a Belgo Mineira 32% e a Vale só tinha 2%. A Vale estava caindo. E eu percebi isso como membro da Vale, planejador, porque nesse momento eu estava dirigindo o Carajás e lutei muito para ele ser feito. Não só na parte técnica, que já estava pronta. Foi nas negociações que eu assisti para comprar, o que aconteceu, e depois na viabilização do projeto socorrista do governo, que eu consegui isso dentro do governo do João Batista Figueiredo. Aí a Vale, nesse momento, quando entrou o Carajás, ela transformou-se numa potência mineral, a maior empresa de mineração do mundo, em mercado e em reservas. Ela era uma superpotência mineral, a Vale. Até esse ponto aqui, ela não era nada, ela estava acabando, na moita. Isso aqui foi percebido. Quando eu olhei isso aqui lá na época, eu me lembro que eu fiquei surpreendido, mas só temos isso. E nós fomos, nessa época, proibidos de pesquisar mais minério, ou limitados na nossa pesquisa de minério no quadrilátero. Porque essa ordem eu ouvi diretamente do presidente da Vale. Era o Dias Leite, que é uma pessoa honrada, que é um homem honrado. Mas ele falou. Não pode. Bom, concomitantemente a isso aqui, se reiniciaram os levantamentos aéreos da USAF, United States Air Force, sobre a Amazônia. Eles recomeçaram cobrindo uma área gigantesca que se supunha incluírem jazidas minerais. Logo se iniciou o projeto Radan, que cobriu uma área monstruosa, toda a Amazônia, tanto brasileira como dos vizinhos, e com câmeras e sensores, fazendo topografia, tipo de vegetação, anomalias geológicas, sugestivos de depósito, detalhes de densidade. Eu usei esse projeto Radan no Carajás e usei os voos da USAF no Carajás, porque era o que se dispunha para fazer restituição aerofotogramétrica. Era o voo AST-10 dos Estados Unidos que era usado. E as cartas da Amazônia eram da USAF, as que eu usava para traçar as primeiras linhas de alternativas de escoamento do minério. Isso tudo aqui veio e ficou. E aí, diz o Kolbe, ao fim, quer dizer, desse processo, houve o crescente escândalo da Amazônia. Empresas estrangeiras entravam em ritmo sem precedentes. Só tinha era a Vale segurando isso lá. A Carajás, a descoberta por acidente pela US Steel de um dos maiores depósitos de minério de ferro, levantou suspeitas. Teria a empresa tido acesso a levantamentos aéreos secretos? Pergunta Kolbe. A US Steel admitiu que a descoberta não foi acidental. Foi feita durante o programa de exploração sistemática na parte sul do Estado, usando aquela documentação. Aí entra o governo Médici. O general Albuquerque Lima, um nacionalista, compele a US Steel a se associar à Vale. E aí nós entramos lá, porque aquilo era da US Steel. Entramos com meio a meio, por força desse homem aqui, que convenceu o governo militar da época, o governo de Garrasta Azul, a que a Vale deveria entrar lá. Aí nós entramos. Em seguida, no governo Geisel, por uma manobra complexa e longa, o presidente da Vale, Roquette Reis, compra a parte da US Steel por $50 milhões. Aqui, a minha participação aqui foi direta e cotidiana no processo. E nós compramos isso aqui. Geisel deu um ultimato ao US Steel, ou começam a ferrovia, que eu disse que tinha que começar logo, porque tinha um trecho que ia lá do... Margarida sabe muito bem isso, lá de Perizes, que ia recalcar ao longo do tempo, aí consegui, Geisel autorizou, nós pusemos lá dinheiro, contratamos uma empresa e eles entraram em default, a US Steel não botou dinheiro. E com isso nós pudemos comprá-los. O Geisel por trás, eles receberam um ultimato. Ou começam essa ferrovia, ou vendem, ou são desapropriados nos seus direitos minerais. Nesse ponto, vale a pena ver o seguinte: o fluxo de poderes e influências era esse. Na cabeça, Nelson Rockefeller, vice-presidente dos Estados Unidos, que foi um dos homens mais ricos do mundo. Na cabeça. Ele com interesse na Bethlehem Steel,
e a Bertrand Renan investiu na ICOME, lá no Amapá. Ele com interesse direto na ICOME também, com Azevedo Antunes, sócios aqui. Do lado de cá, Rockefeller, com interesses na Hana, que se torna MBR, quando entra aqui Antunes e esse cavalheiro aqui, com a tal da jangada. Aí vira MBR. E a Vale, e esse cavalheiro dentro da Vale e dentro da concorrente da Vale, associado a esses poderes maiores, que acabaram prevalecendo. No governo Figueiredo, Severo Gomes agora, esse cavalheiro é nomeado presidente, o Tesouro Nacional era dono absoluto, com mais de 80% do capital da Vale, dessa monstruosa empresa, a fração fora do poder do Tesouro era de 15%, e a Vale e o Brasil, uma das mais poderosas potências minerais da Terra. Esse valor deveria, segundo ele, situar-se, estou citando ele, 20 bilhões de dólares. E 30% do controle foram subtraídos, palavras de Severo, ao Tesouro Nacional. O controle quase foi transferido para grupos privados via uma paciente e bem iludida operação abortada nos últimos momentos por este grupo aqui, ó, que estava lá com o Antunes e com os outros do lado de fora, mas infiltrado lá dentro. Estou citando Severo Gomes, bibliografia pública. Isso aqui não é uma opinião pessoal minha que eu tenho. Estou citando o Severo Gomes. Eu só posso dizer o seguinte, é tudo verdade. Não se sabe, aí diz Severo, não se sabe quais os grupos se apoderaram de fatia tão expressiva do capital votante. Não se sabe se a manobra parou aí. Não parou. Provavelmente foi interrompida. Virão as investidas. Não parou. Foi consumada na década seguinte, no governo FHC, cujos economistas frivolamente não consideravam a Vale estratégica. Porque isso eu ouvi deles, até de uma forma assim, superior, irônica, que minério e alumínio isso não é estratégico. E com um sorriso meio irônico. Quer dizer, o Brasil tinha que ser governado com forte presença da engenharia, que sabe valorizar essas coisas, porque tem o dever de saber. Geólogos, engenheiros, têm o dever, eles sabem quanto vale uma ferrovia de 900 quilômetros, quanto vale uma mina, quanto vale um porto, os engenheiros sabem. Então, eles não deixam essas coisas acontecerem, se estiverem no poder. Mas quando o poder todo aqui, de forma muito bem tramada, passou a esse grupo é todo educado fora, com outras ideias, que isso aqui não é estratégico, que não lê esses livros antigos, que não lê esses livros, vão na biblioteca, lê isso que eu li, que nós lemos aí, lê e vê, puxa, mas... Bom, aconteceram esses dois golpes na Vale, que eu já mostrei antes. O primeiro foi esse de 30%, que foi o que Severo relatou, este golpe aqui. Aí veio o segundo golpe, que foi no governo de Fernando Henrique, onde o resto foi privatizado. E Miriam Leitão publica a seguinte notícia no Globo, e eu assisti o próprio Daniel falar isso ao vivo, porque ele falou isso, quer dizer, ele não foi nada escondido, foi claro, isto aqui é um absurdo. Quando eu ouvi na televisão falando isso, eu falei, agora vai cair o mundo. Ele falou isso numa comissão do Congresso. Eu falei, vai cair o mundo. Não houve nenhuma marolinha dentro do Congresso. Aquilo ficou um horizonte chato e plano. Ninguém falou nada. Isso é um crime de lesa pátria, explícito, anunciado e retratado depois no Globo. Todo mundo? Claro. Agora, as desculpas que eu li, públicas, dadas pelo presidente, foram espantosas pela sua frivolidade. Ele disse o seguinte, o governo não tinha condições para ampliar o investimento na Vale. O mega projeto, o cara já estava pronto e pago, não tinha que investir mais nada. Só pintar vagão, trocar mancal de locomotiva, o projeto estava pronto. A Vale, como as telefônicas, eram os primeiros. E daí? Apesar da política, a Vale cresceu, se transformou nesse monstro. E se não fosse a política, não teríamos o Carajás lá dentro, ela não teria sido fundada, foi o meio político que fundou a Vale. Portanto, a política era fundamental para a manutenção da Vale. Então, isso aqui é um absurdo. Agora, sendo estatal, não tinha. Isso aqui é uma
uma loucura, porque ela já tinha 25% do mercado mundial. Era uma monstruosidade. Então isso aqui não é verdade, mas foi dito isso, nesse dia, nesse veículo. Ela estava submetida, isso aqui não dá para comentar. Agora, isso foi falado, publicado, como justificativa para a entrega. E o que aconteceu foi esse fluxograma. Vargas funda, na década de 40, a US Steel descobre na década de 70, e o governo, o Albuquerque Lima, intervém, a União, nós entramos lá, Vale, a US Steel se recusa a participar aqui na ferrovia, Geisel intervém, a US Steel sai. Eu ouvi esse lamento de McNamara pessoalmente. Ele era presidente do Banco Mundial. Ele, olhando lá de Carajás, aquilo tudo, ele falou com uma raiva mal contida: não sei como a US Steel saiu disso. Aí o governo, com 85% a Vale, tornou-se a maior mineradora do mundo. Aí vem, logo em seguida, 30% dela toda é vendido, ficamos só com 50%, foi paralisado pelo Severo Gomes aqui numa CPI, e logo em seguida, ela não é estratégica, foi por aí afora. E só não perdemos o controle total, acionário, porque Carlos Lessa, no BNDES, interveio e comprou ações que estavam aí dispersas, com funcionários, e fez lá um bloco que ficou com 50%. Bom, aí nós vemos o seguinte: o que se diz aí na praça? Agora sim, a Vale dá lucro. Antes dava prejuízo, era um cabide de emprego. É essa argumentação que foi colocada na cabeça da população. E mais, a privatização levou do destino da Petrobras. Isso está correndo agora, e volto a receber isso aí. O X da equação foi explicitado. A Vale compra a MBR e fecha-se o círculo, porque aí a Vale comprou a MBR e ficou todo mundo dentro do mesmo lugar, onde deviam estar. Bom, e aí nós vemos isso aqui hoje em dia. Isso tudo, o que é que está por trás de tudo isso? Falta de patriotismo em quantidade e intensidade suficiente. Falta de reação à corrupção, porque tudo isso aqui é feito, não é por, essa venda toda é por dinheiro. É dinheiro. Aí não tem patriotismo, é business. E por corrupção. Então, diz aqui o nosso Félix Fisch, ministro do STJ: a corrupção no Brasil é uma das maiores vergonhas da humanidade. Esse, aliás, é o Newton Crisotto. O outro: acho que nenhum outro país viveu tamanha roubalheira. Perfeito. Isso aqui eu tirei aí agora, isso é terrível. É da Bloomberg News. O caso Petrobras ajuda a destacar a percepção do impacto da corrupção no Brasil. O país ficou em 135 lugares de 144 nações por desvio de recursos públicos. Esse relatório aqui. Aí mais, isso aqui que é triste. Nós vimos um giro de 180 graus a partir de 8 anos atrás, quando Lula foi lá fora anunciando que Deus é brasileiro. Muito bem, mas tudo isso é superficialidade. As forças tetônicas fundamentais são outras, é aquelas que esses livros nos revelam. São planos de longo prazo, de poder militar e econômico, que conduzem os países na direção que eles querem lá. Isto é que tem que ser enfrentado. Agora, isso só pode ser enfrentado através do conhecimento. Essas coisas têm que ser ensinadas nas escolas de engenharia. Aí lançaram, aí tempos atrás, estudante para estudar. Quer dizer, se eu estou na escola, eu tenho que saber cálculo integral e física. Eu não posso saber isso aqui, não é estudar. Saber para que é que eu sirvo como engenheiro, isso não é estudar. Estudar a política mineral e internacional que a condiciona, isso não é estudar, isso não é para estudante. O estudante não pode estudar isso. E ficou assim. Eu estava conversando sobre isso com um brilhante engenheiro, que por acaso é meu sobrinho, modéstia à parte, o problema é dele. Aí, a semana passada, sobre essas coisas, ele nunca tinha ouvido falar nisso. É um executivo. Mas, meu tio, ninguém conhece isso, onde eu trabalho. Mas lá tem 400 engenheiros. Não, ninguém sabe disso. Um país que não conhece a sua história está desarmado completamente diante daqueles que têm planos de longo prazo para o mundo. Então nós temos um esforço terrível que tem que ser feito por nós, engenheiros, junto com todas as outras profissões, é fazer essas coisas conhecidas. O que está acontecendo aqui? O macro corrupto, privado ou público, ele é um ser
altamente pernicioso, ele é terrível no caso brasileiro e nos outros casos. Por quê? À medida que vai aumentando a corrupção, vai baixando a qualidade do governo, que vai ficando cada vez mais apodrecido, e os níveis do apodrecimento vão baixando, e vai também, portanto, vai se perdendo a capacidade de governarmos em nosso próprio benefício. Isso vai se perdendo à medida que sobe a corrupção. Vai subindo a corrupção, vai caindo a qualidade do governo e a capacidade de nós nos autogovernarmos no nosso interesse. Chega um ponto em que a sociedade já passa a ser uma sociedade letal, que é a nossa hoje. O nível de corrupção é tal que a sociedade já é letal. Não há dinheiro para pagar medicamento, para escolarizar, para botar fossa, saneamento, porque o dinheiro foi roubado. Então já é um nível letal, é nível de destruição de massa, porque a nossa população é muito grande, nós não somos a Suíça. Aqui são 200 milhões, e sendo que uma parte enorme é muito pobre, é até miserável. Mas continuamos a roubar. Então isso aqui é uma sociedade letal, já passou do ponto da letalidade. Agora, pode-se atingir um ponto, se continuar a ser, de falência das instituições, o Estado deixa de existir. Ele não funciona mais em ponto nenhum dele. Aí há um mergulho para baixo, à medida que sobe isso aqui. Isso aqui, o que é isso? No caso, é transferência de recursos públicos para particulares. Tucur. E o que significa? O que sobe junto com o nível da corrupção? Miséria, concentração de riqueza, turbulência política, tudo isso sobe junto. Nós estamos nesse rumo. O que acontece? A capacidade do governo de satisfazer as demandas sobe assim. As demandas sobem assim. Há uma certa zona de tolerância, né? O governo não pode satisfazer todas as demandas. Há uma certa zona de... Mas a partir de uma certa diferença, começa a haver revolta. Revolta, quebra da ordem pública, e o país pode até se desintegrar. Os recursos da Vale, eles serviriam para isso aqui, junto com outros recursos. É para levantar a capacidade do governo, satisfazer as demandas do povo. Por exemplo, eu pego os lucros do minério de ferro e eu transformo em milhares de professores bem formados de rede primária, bem pagos, e salas de aula normais. Isso é uma forma de eu converter minério em educação para a juventude, para a infância. Então eu fecho clínicas e por aí afora vai. Mas não é estratégico, dizem eles, de forma até irônica e paternalista, para um engenheiro. Vale não é estratégico, alumínio não é estratégico. E deixa. Me disseram, não sei quem me disse, que a China tinha no topo do seu board governante 80% são engenheiros. E geólogos. Então, mas tem que ser porque sabe dar valor a essas coisas. São outros não, ele faz um cálculo econômico que ele aprendeu em Harvard ou lá em Chicago e chega aqui, dá uma equação, todo mundo bate a palma e bota a Vale para lá para pagar dívida. Bom, eu leio no Globo agora, Mundo Bizarro, economista. Eu não sou contra economista. Eu não sou. Tem grandes economistas, Celso Furtado e outros aí, que estão do nosso lado, do lado do Brasil. Eu estou falando de uma maneira até pouco generosa, porque parece que eu estou generalizando. Não estou. Agora, esse aqui, presidente, olha o que ele diz. A Petrobras foi praticamente destruída. Estaria salva se tivesse sido vendida para, só falta ele dizer, para Standard Oil, para British Petroleum. Afinal, ninguém escutou eu falar em valão. Dizendo que, bom, isso aqui sai, editorial, é publicado. O outro aqui, por acaso também, pouco importa a distribuição inicial das ações. Você distribui as ações da Petrobras, dá. Ele queria dar as ações para CPFs, dá todas as ações. Pouco importa a distribuição. Pessoas competentes vão comprar e vão dirigir bem a empresa. A British Petroleum vai fazer isso, a Total. Quer dizer, mas eles dizem isso. Eu não sei se dizem. Não, eu sei por que dizem. Aí começa o outro terror, agora, em cima. Agora das empresas, as grandes empresas de engenharia brasileira. É entregá-las para acabar com elas.
em vez de, porque é necessário, botar os macro corruptos, públicos e privados, na cadeia e salvar as empresas, limpá-las, isso tem que ser feito agora e rápido, porque as hienas já estão uivando. Elas querem agora a Constituição pesada do Brasil. Chineses, espanhóis, estão aí, para tirar isso da gente. Não é? Eles querem isso. Então nós temos que fazer uma campanha de rua para que isso não aconteça. Essas empresas têm uma tecnologia, um tamanho, uma competência de fazer que poucas do mundo têm. Eu não posso, porque o dono, eventualmente, não estou dizendo que eu não estou lá, roubou e se associou a políticos, eu vou matar a empresa para entrar em empresa estrangeira. Porque aqui tem um interesse corrupto dos estrangeiros em cima da carcaça brasileira, que eles pensam que seja. Bom, agora, continuando com Cobb e Dennett, para se ver o nível de risco que a história, essas placas tectônicas que condicionam a política global do nosso continente, olha o risco. Esse pedaço aqui do Equador foi cedido ao Peru porque era do interesse de Nelson Rockefeller que isto acontecesse para facilitar pesquisa de petróleo que ele já executava no Peru. Ele viu que tinha lá no fundo do Equador do petróleo e ele convenceu ao Equador que aquilo não tinha importância e foi cedido para eles, para pôr fim a uma guerra entre os dois países, que aliás não se findou aí, porque logo depois continuou uma guerra, mas agora uma guerra com um pedacinho minúsculo aqui só. Mas isso tudo foi cedido de assim. Isso está lá no Cobb and Dennett. E aqui tem o Brasil. Essa área de Carraposa, indígena, Terra do Sol, isso aqui está cá na fronteira, é imenso isso aqui. E eu tenho ouvido rumores de que nós não podemos entrar aí, só os americanos, depois de X horas, porque lá estão evangelizando os índios. O mesmo processo de evangelização. Estão lá os evangelizadores com geólogos, biólogos, junto deles, evangelizando os povos. Daí para daqui a pouco dizendo o seguinte, olha, isso aqui não é Brasil. E aí já nos alertava nesse sentido o Orlando Vilas Boas, em 1970. Ele dizia, o risco à integridade territorial do Brasil associado à criação de reservas indígenas próximas às áreas de fronteira. Isso aí eles nos alertando. E falando aí dos missionários e essas... Olha só. Enfim, está aí. Isso na década de 70. Bom, o que se pode fazer? Se pode fazer, o que se deve fazer? A Academia Nacional de Engenharia, o Clube de Engenharia, os institutos de engenharia, sindicatos de engenharia, Confer. Se o boi soubesse a força que tinha, ele era dono da fazenda. Isso aqui é uma força gigante. Essas coisas que nós estamos falando aqui sejam objeto de um pronunciamento de todo mundo, contando isso e pedindo cautela em relação a essas questões todas. Isso aqui tem muito poder, esse conjunto. Esse conjunto passar a ter, primeiro, informação e diálogo com a FUNAI, Ministério do Interior, com os Ministérios de Minas e Energia, para ver o Estado, como estão essas jazidas, como estão sendo concedidas, como é que se pode conservar o controle da Vale, que ainda é metade brasileira, como é que se consegue fazê-la com que ela, mesmo metade americana ou estrangeira, ela preste o serviço ao Brasil. Podemos, ainda temos metade dela. Empresários patrióticos, muitos que são prejudicados com essas coisas todas, universidades, as áreas de economia, de engenharia, de geologia, conversar com ela, com a mídia, instruir a mídia sobre essas questões, o Ministério da Defesa, Forças Armadas, importantíssimo nisso aqui. Quem nos defende, no fundo, é o medo de nós, nos teme militarmente, então não vem. Isso funciona no mundo, é assim que o mundo funciona, como eles mesmos dizem lá. Bom, então essas entidades, elas conversarem com esses e outros órgãos e formarem uma frente que publica isto em muitos pontos do território nacional. Publicar,
pedir lá licença para essas editoras para reeditar o livro, fazê-lo em fascículos, sumariá-lo. E de uma... perfeito. Clube militar, clube... O pessoal da Marinha, o clube naval. Agora, de uma forma mais direta do que essa que é política mais ampla, essas mesmas entidades conversarem com o corpo técnico das grandes empresas públicas e privadas, com o corpo técnico sobre essas questões, com o corpo técnico, os engenheiros dessas empresas, falando de responsabilidades republicanas, essas que falamos aqui, interesse nacional, ética, o perigo da macrocorrupção. O macrocorrupto, ele não é só um criminoso, não, ele é um destruidor de nações. Ele provoca sistemática e contínua grande quantidade de mortes dentro de uma sociedade. Essas coisas têm que ser ditas para essas pessoas, estimulá-las a denunciar, ter aqui um disque corrupção, a denunciar os órgãos responsáveis. Felizmente, a área judicial está reagindo, e ela está reagindo em cima do mundo político e da cúpula das empresas públicas e privadas. Ela está agindo bem. Denunciar, denúncia, omissão é cumplicidade, tem que denunciar. E, do mesmo lado, do lado de cá, instruí-los quanto às melhores práticas para que a engenharia seja feita sem corrupção. Projetos detalhados, projetos básicos bem feitos, bons orçamentos, estudos de risco bem claros, enfim, ensinar para que eles exijam do governo essa engenharia de qualidade que breca a corrupção. A riqueza de um país, ao fim, é a soma de três riquezas ou quatro, do patrimônio físico ou da riqueza física, da tecnológica, da humana, a qualidade da instrução, da saúde do ser humano, e o capital natural. A soma dessas taxas, no caso brasileiro, eu tenho certeza que é negativa. Quando se entrega um controle de uma Vale, o patrimônio natural foi lá para baixo. Quando se degradam florestas inteiras para vender madeira de mil maneiras aí, contrabandeado ou não, está se roubando, deprimindo o capital natural. A ação da engenharia promoveu o uso do capital natural para fazer o Brasil emergir do terceiro mundo, caracterizado por enorme desigualdade. Martin Luther King disse isso aí. Concordo com Dante, não é bem isso, mas de que o lugar mais quente do inferno está reservado para aqueles que, em período de crise moral, mantêm a neutralidade. Chega um momento em que silêncio se torna traição. É o momento que nós estamos. A China perdeu a sua soberania quando a corrupção do Estado chinês atingiu um clímax, 100 anos, 200 atrás. Naquele momento em que a corrupção chinesa atingiu um clímax e que os estrangeiros dominaram o país, a China mergulhou, desapareceu, em todos os sentidos. Perdeu até o controle do território chinês. Eles conseguiram se recuperar. E uma das características da China hoje é que ela, além de potência econômica, ela é uma potência nuclear. Ela tem mísseis e tem armas nucleares e espacial, sabe lançar isso. E os americanos dizem que negociar de cima para baixo é com potências não nucleares, como mostramos naquele slide inicial. Até isso aqui nos foi tirado, a capacidade de reação, porque quando você tem a capacidade de reagir, retaliar de uma maneira dura, você é respeitado. Eles dizem isso, não sou eu. Eu acho isso. Enfim, o nível destas ações chega a este aí. Filho da decantada Margaret Thatcher. Desculpe a emoção excessiva e o tempo. Obrigado. Vamos recompor a mesa e abrir aí para os conselheiros. Vamos passar a palavra para o nosso vice-presidente. Em seguida, doutor Paulo Lima, já inscrito. Vou ter que sair.
membros da mesa, senhores conselheiros, Dr. Paulo, palestrante, eu confesso que fiquei bastante impressionado com a sua palestra, porque muitas das coisas que o senhor aqui colocou, eu como um pesquisador da área pública, ex-funcionário do BNDE, sempre procurei conhecer os meandros